Vamos dar continuidade aí na parte de registradores. Agora a gente vai ver uma coisa mais específica que seriam os CIs de registradores, ou seja, aqueles são circuitos integrados que têm a função de registradores. Só relembrando o que seria um CI, um circuito integrado, é aquele circuito que a gente encapsula vários flip-flops ali, vários elementos, e esses elementos eles têm alguma função específica. Então tem elementos família 74, tem várias outras famílias aí de circuitos integrados. Vamos falar especificamente aí dos CIs disponíveis para registradores. Já vou falando que nem todos aqui eu vou comentar. Existe aí uma infinidade de CIs. Eu vou comentar aqui alguns principais, alguns mais utilizados comercialmente. Estamos falando aí sobre circuitos integrados de registradores. Os diversos CIs aí que existem, eles podem ser classificados aí de como eles são inseridos, como os dados são inseridos no meu registrador e como esses dados saem. Ou seja, se eu estou falando de registrador, eu estou gravando algum dado lá. Então, como que eu estou gravando ele? De forma paralela ou de forma serial? Então, isso já tem um tipo de classificação. Como que esse dado está saindo do meu registrador? Ele pode sair de forma paralela ou de forma serial. Então, como eu tenho dois estados para entrada, dois estados para saída, eu tenho aí ao todo 4 combinações. Um que seria uma possibilidade que é entrada paralela, saída paralela. Isso no inglês, né? Se a gente pegar a abreviação, tem o PIPO, né? Que é PIPO, que é o que? Parallel in e parallel out. Então, eu tenho aqui, que seria entrada paralela, né? In paralelo, out paralelo. Então, daqui é uma das classificações. Tem outra classificação que seria entrada serial, saída serial. Então, é serial in ou barra serial out. A gente também chama isso de SISO, né? Que seria serial in, serial out. Então, eu tenho aqui uma outra classificação. Seguindo, tem uma terceira que seria o quê? Entrada paralela, saída serial. Então, teria paralelo in, serial out. Então, seria PISO. E por último, a última possibilidade seria entrada serial e saída paralela. Então seria serial in, parallel out. Seria SIPO. SIPO. Normalmente aí o fluxo de dados serial ele está associado a deslocamento, ou seja, aquele registrador de deslocamento. Toda vez, quase sempre, né, que tiver algum fluxo de dados serial, seja na entrada ou saída, a gente está falando aí de registradores colocados flip-flops lá em deslocamento. Quando eu falo em fluxo de dados paralelo, eu estou fazendo aquele carregamento de um registrador, que a gente até vai ver a questão do load. Então, ou seja, eu estou carregando uma entrada na minha saída. Então, eu vou ter lá carregando minha entrada no meu registrador. Então, eu vou ter todos os bits lá disponíveis, porque eu estou fazendo uma transferência paralela. Então vamos ver o nosso primeiro aí, um exemplo de entrada paralela e saída paralela. Um chip que faz isso, né, um circuito integrado, é o 74174. Esse ALS, que é, algumas características dele, se ele é rápido, mas a gente chama aí normalmente 74174, que é a família dele. Esses daí são circuitos de flip-flops do tipo D. Então, ele é formado aí por circuitos de flip-flop tipo D, que eles conseguem armazenar aí, ó, múltiplos dígitos, múltiplos bits simultaneamente. E, ao mesmo tempo, na saída, eu vou ter todos os bits
diretamente disponíveis. Se a gente olhar essa imagem aqui de baixo, vai ficar mais claro. Eu tenho um registrador aqui de 6 bits. Eu tenho na entrada dele, eu tenho D0, D1, D2, D3, D4, D5, ou seja, meu D0 é o bit menos significativo e o meu D5 é um bit mais significativo do dado que eu estou registrando. Isso aqui é basicamente uma memória. Eu tenho aqui dois pinos, que seriam o CP e o MR. Quem seria o CP? O CP seria o meu clock. Então, seria lá o meu clock. Se a gente reparar aqui, ele está ligado aqui numa borda de clock, né? Esses meus flip-flops são sensíveis à borda de clock. Se eu olhar que eu tenho uma bolinha antes desse triângulo, quer dizer que ele é sensível à borda de descida do meu clock. Então, a cada borda de descida do meu clock, aquilo que eu tenho na minha entrada, ou seja, de D5 até D0, eles vão carregar nesses flip-flops, ou seja, eles vão gravar nisso. E eu vou ter na minha saída aqui de Q5 até Q0 os mesmos dados que eu tinha no pulso, antes do meu pulso, na borda de descida do meu clock. Então, eu estou registrando o valor que eu tinha na entrada a cada borda de descida aqui nesse meu sinal. Um detalhe que meu flip-flop ele é sensível à borda de descida, só que se eu colocar um inversor aqui na frente, quer dizer que ele está invertendo, ou seja, na verdade é cada borda de subida, porque se eu estou invertendo ele, então se eu pegar no clock mesmo é cada borda de subida. Uma outra coisa para vocês irem atentando, eu na época que eu era aluno não percebia muito isso. Olha só, se vocês olharem, por exemplo, eu vou explicar que é o MR. Mas vamos pensar aqui que é o MR, vamos ver que o MR ele está com uma barra em cima e o CP ele não está com barra, nem os meus dados. O que isso quer dizer? Os Ds nem tanto, mas vamos pensar no MR e o CP. O MR e o CP, eles são, a gente chama de pinos de controle, ou seja, são pinos que vão controlar o meu chip, que vão controlar o meu circuito integrado. Enquanto D5 até D0 são pinos de dados, ou seja, ele não faz o controle, ele só é um dado que eu vou salvar lá. Então, quando eu olho meus pinos de controle, se eu tiver ele com barra, quer dizer que ele é ativo em baixo. Ou seja, se eu colocar 0 nesse pino MR, ele vai ativar a função que eu tenho no MR. Agora, meu CP ele está sem barra, né? Não tem barra nenhuma. Então quer dizer que ele é ativo em alto. Então, como eu estou tratando de clock, quer dizer que ele é sensível à borda de subida. Por mais que aqui esteja com ele borda de descida, eu tenho um inversor lá dentro. Então, como eu não tenho barra, eu já sei que ele é ativo em alto. Então, é ativo em uma borda de subida. Então, pegando carona aí no que eu expliquei, se eu chegar lá, o que seria o MR? O MR seria o Master Reset. Master Reset, né? Que seria o reset master, é o reset mesmo de todos os nossos flip-flops. Quer dizer que se eu colocar 0 nesse meu pino, o que vai acontecer? Ele vai entrar 0, ele tem uma bolinha antes do inversor, então vai ser 1. Passou para o inversor, ele vai inverter de novo, ou seja, vai ser 0. Chegou 0 aqui, ó. Chegou 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que vai acontecer? Todas as saídas dos meus registradores elas vão para 0. Então eu estou resetando toda essa minha memória. Então, não importa o que estava salvado, que tinha salvo aqui na minha memória. Se eu colocar 0 aqui no meu Master Reset, eu vou resetar eles.
De novo, reparem que aqui, ó, o meu clear, ele está com uma barra em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse meu clear, ele é ativo embaixo. Ou seja, se eu colocar 0 aqui, eu vou ativar a função de clear do meu flip-flop. Relembrando mais ainda, esse meu pino clear, ele é um reset, ele é um pino, né? Ele é uma entrada assíncrona, ou seja, independente da minha borda de clock, se eu colocar 0 no meu master reset, o que vai acontecer? Eu vou zerar todos esses meus flip-flops, independente da borda de clock. Enquanto que, se eu pensasse na operação normal dele, que é registrar os dados que eu tenho na minha entrada, isso só ocorre na minha borda de sublida do clock. Enquanto o meu master reset, ele faz isso de forma assíncrona. Então, esse aí é um chip de entrada paralela, saída paralela. Por quê? Porque eu carrego todos os meus dados aqui de forma paralela, ou seja, D5 até D0, e na minha saída eu tenho de Q5 até Q0, então eu tenho todo o fluxo dos meus dados de entrada e de saída, os dois estão de forma paralela. Certo? Então eu estou carregando os valores nos meus flip-flops. Vamos ver agora. Esse aqui ainda continua sendo o 74, que é a entrada paralela. A gente tem um exemplo dele. Agora ele é encapsulado, né? Eu tenho lá o meu CP e o meu MR. Se vocês observarem aqui de novo, meu CP ele está sem a barra, ou seja, ele é ativo na borda de subida. E o meu MR ele tem uma barra, então ele é o reset geral aí, ele é ativo aí embaixo. Se vocês observarem, eu tenho aí 6 bits de entrada, 6 bits de saída. Se a gente contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 de um lado, 8 do outro. Eu tenho então 16 pinos. Vamos contar quantos pinos tem aqui. Eu tenho 6, eu tenho 12, eu tenho esses dois pinos aqui que seriam ao todo vai dar 14. O que acontece? Eu vou ter 14 pinos e tenho aqui, se eu pensar, eu tenho 16 pinos. Quem que são os outros pinos? Não estou mostrando aqui, mas com certeza eu tenho mais um de VCC, que seria o que? A alimentação dele, e o ground, que seria o terra do meu circuito. Então vai sobrar mais dois pinos aí que eu não lembro de cabeça o que é e nem está mostrado aqui. Mas isso, se eu pegar o datasheet do meu CI, ele vai estar tudo explicadinho sobre isso, certo? Então, como eu expliquei lá também, meu reset geral é de forma assíncrona. Agora vamos ver um CI que ele faz entrada serial e saída serial. Na verdade, ele pode fazer outras funções aqui, mas eu vou primeiro explicar sobre entrada serial e saída serial. É o chip aí 74166. Esse CI, ele é um registrador aí de deslocamento, ou seja, ele tem entrada serial, saída serial. Na verdade, se ele é um registrador de deslocamento, a entrada dele é de forma serial. Agora, a saída dele também vai ser serial e ele vai carregar um bit de cada vez, a cada pulso de clock, da mesma forma que a gente fazia antes, quando eu expliquei registrador de deslocamento. Os dados também vão sair do registrador um bit de cada vez na mesma ordem que foi carregado. Por exemplo, eu quero carregar o número. Se eu carregar aqui o número 1010, eu tenho ao todo aí 7 bits. 0, tenho 5, 6, 7. Então, eu quero carregar esses dados. O que vai acontecer? Primeiro eu vou registrar esse, depois esse. Daqui a cada pulse de clock, esse,
esse e esse. Pronto. Carreguei todos os meus dados. Isso daqui então vai demorar o quê? 7 pulsos de clock. Vou colocar a série K aqui. E na minha saída, depois que eu carreguei, ou seja, depois que eu gastei 7 pulsos de clock, eu vou ter quem? 7 pulsos. No meu primeiro pulso de clock vai dar 1, depois vai ser 1, depois o 0, 0, 1, 0 e 1. Então eu vou demorar o quê? 7 pulsos de clock para minha saída. Cada hora eu vou ter 1, depois o 0, depois o 0, depois o 1, depois o 0, depois o 1. Então isso vai saindo aqui de forma, cada hora, de forma serial, né? Certo? Então vamos dar uma olhada nesse circuito para a gente entender o que ele está fazendo. Eu tenho aqui, ó, minhas entradas de AH. Essas entradas, elas são entradas paralelas. Ué, mas se eu estou falando de entrada paralela, eu não falei que aqui é entrada serial, saída serial? Então, é porque esse meu chip 74166, ele tem duas funções aqui, ó, que seria o SH, que seria o Shift, e o LD, que seria o Load. Quer dizer que o meu chip 74166, ele pode ser tanto entrada serial, saída serial, quanto entrada paralelo e saída serial. Eu vou explicar isso daqui a pouco melhor. Vamos ver aqui o circuito que talvez a gente entenda melhor. Então eu tenho minhas entradas AH, A até H, que são minha entrada paralela, que eu não vou me preocupar com ela agora. E tenho minha entrada aqui, ó, SER, que seria minha entrada serial. Reparem que esse meu entrada serial ela está vindo nessa primeira porta END aqui. Certo? Agora vamos olhar esse SH e o barra LD. Bom, se vocês olharem, meu SH não está com barra e meu LD está com barra. Por quê? Porque como eu expliquei anteriormente, quer dizer que minha função SH ela é ativa em alto e minha função LD ela é ativa em baixo. Ou seja, se nesse meu pino eu tiver colocado o nível lógico 1, ele vai usar a função SH, que seria minha função Shift, que seria a entrada serial. Agora, se eu colocar 0, eu vou ativar minha função LD, ou seja, minha função Load, e ele vai carregar o que eu tenho aqui do A até H nos meus registradores, ou seja, estou fazendo uma entrada paralela. Certo? Por que que eu estou fazendo isso? Como é que eu sei isso? Claro, além da barra, se eu analisar o circuito, eu consigo identificar. Por exemplo, eu tenho meu SH. Se esse meu pino for 0, se esse meu pino for 1, desculpa, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 aqui na minha entrada, eu vou inverter, vai dar 0, invertir de novo vai dar 1. Ou seja, na entrada de cada end, essa minha end aqui, essa, ou seja, todas as ends que estão ligadas à minha entrada paralela, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada igual a 0. Ou seja, qual que vai ser a saída dela? Sempre vai ser 0. Certo? Não vou colocar os zeros aqui para não ficar tão confuso. Agora, o meu outro pino, quando eu invertir de novo, eu vou ter um entrando nessa minha porta. Então, qual que vai ser a saída aqui? Vai ser meu próprio serial. Então, eu vou entrar um aqui e SER. Então, a saída da minha end vai ser próprio SER, que seria minha entrada serial. Como eu tenho uma porta OR com 0 com SER, então minha entrada aqui vai ser minha entrada SER. Bom, beleza. Então, eu vou ver aqui. Daqui a pouco eu explico sobre o clock. Vamos pensar na borda de subida do meu clock. Eu vou ter, então,
vou gravar o SER aqui e vou ter na entrada da minha porta end a saída desse meu primeiro flip-flop. Então, a saída desse flip-flop vai vir para esse meu segundo flip-flop, já que eu tenho aqui entrada 1, então vai ser, se eu tenho aqui, eu vou chamar aqui Q0, aqui Q6. Então eu vou ter aqui meu próprio Q6. Então eu vou carregar meus Q6 aqui, então se era no anterior, se era a entrada SER. Então eu estou fazendo o quê? Uma entrada serial. Ou seja, a saída do meu flip-flop está ligada à entrada do meu outro flip-flop posterior. Então, eu estou fazendo aqui uma entrada serial. Quando eu coloco esse meu pino aqui igual a 1. Em relação à minha saída, minha saída aqui, ó, tá aqui H. A única saída que eu tenho é quantos bits? Um bit só. E ela está vindo de onde? Do meu bit menos significativo. Então, a saída, ela é uma saída serial. Eu nem consigo escolher. A saída desse meu chip, ela vai ser sempre uma saída serial. Agora, outras coisas que a gente pode observar aqui. Eu tenho meu clear. Esse meu clear, ele é um clear ativo em baixo. Normalmente a gente coloca o clear ativo embaixo, tá? Mas isso aí não precisa se preocupar em decorar, é ativo embaixo? Não. Eu sei que ele é ativo embaixo porque tem uma barrinha em cima. Se eu olhar o circuito, o que vai acontecer? Eu tenho inversor, então vai dar 1. Esse meu R aqui é o reset. Ele não tem o barra nele, então ele é ativo em alta. Então, se eu der um clear aqui, ou seja, colocar ele igual a 0, eu vou zerar todos os meus registradores de forma assíncrona. Tem os outros dois pinos aqui que seriam o CLK INH e o CLK. O CLK é o próprio clock. Agora, o meu CLK INH quer dizer que é o clock inhabilit, se eu não me engano. Ou seja, é do inglês inabilitar. Ou seja, agora eu não lembro de cabeça qual que é a palavra em inglês, mas o INH é de inabilitação do meu clock. Então, se eu deixar ele em alto, o que vai acontecer? Eu vou desabilitar o meu clock. Inabilitar não, né? Desabilitar. Vim da palavra em inglês, mas seria o que? Eu estou desabilitando o meu clock. Então, se eu colocar 1 nele, tá vendo que o que? Eu não tenho uma barra em cima. Se eu não tenho uma barra em cima, eu sei que eu vou ativar essa função, que seria o que? Desabilitar o meu clock. 1. Para eu não desabilitar o meu clock, eu tenho que deixar esse pino igual a 0. Por quê? Porque se eu tenho 1 nessa entrada, o que vai acontecer? Como é uma porta OR, a saída dele vai ser 1 o tempo todo, que eu tenho uma entrada igual a 1. Então, não importa o que eu tenho no meu clock, vai ser sempre 1. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou travando o meu registrador. Ele não está nem entrando nada, nem saindo nada. Ou seja, ele ficou travado ali, ficou desabilitado mesmo. Então, eu desabilitei o meu CI. Agora, o meu clock é meu clock. Agora, se eu deixar ele igual a 0, então vai dar uma entrada 0, minha saída vai ser o próprio CLK, e ele vai ser ativo em alto. Ele é ativo em alto, ou seja, uma borda de subida, eu sei porque eu não tenho nenhuma barra em cima do meu clock. Então, ele é um registrador aí de 8 bits, os dados são inseridos no serial, como eu falei, e o SHULD, tinha que estar uma barra aqui em cima, ele seleciona o modo de operação. Como eu expliquei aqui para vocês, eu falei sobre o registrador serial, porque eu estava falando de uma entrada serial. Então, se eu colocar um aqui nesse meu pino, eu estou trabalhando com entrada serial. A saída é serial independente do modo. Agora, falando do mesmo chip, vamos ver sobre entrada paralela, saída serial. Como eu falei, ele é um registrador paralelo.
aqui era um registrador de deslocamento, agora ele é um registrador paralelo aí de 8 síncrono de 8 bits. Isso é importante porque eu vou falar no próximo. Ele vai ser o registrador assíncrono. Agora eu vou usar os dados do pino de A até H. E vou usar o que? O modo do registrador paralelo. Bom, se eu colocar 0 aqui, o que vai acontecer? Vou inverter, vai ser 1 e 0. Agora, minha entrada 0 vai ser sempre aqui. Então, a saída desse meu primeiro registrador vai ser sempre 0. E aqui eu tenho, nos minhas portas ends aqui, eu vou ter entrada 1. Então, vai ser meu próprio A, aqui o meu B, C e até o H. Isso vai entrar onde? Vai vir aqui, como eu tenho uma porta OR, vai ser 0 com A. Então, eu vou ter aqui minha entrada A, B, C, D, até o H. Então, o que eu estou fazendo? Se eu deixar ele igual a 0 aqui, eu estou carregando todos os dados aqui em paralelo nos meus registradores. E aqui, como é o mesmo chip, eu tenho aqui a desabilitação do meu clock, meu clear aí de forma assíncrona e minha saída aqui do meu 74166. Então, esse meu chip eu consigo ser tanto entrada paralelo e saída serial, quanto entrada serial, saída serial. Eu tenho um outro chip aí, o 74165, que ele é também entrada paralela, saída serial. Ou seja, a mesma coisa do 166. Eu tenho nele também duas funções, que seria a função de deslocamento, que é a entrada serial, ou carga paralela, que seria uma entrada paralela. Só que aqui eu tenho uma coisa importante, que minha carga paralela no 74165 ela é feita de forma assíncrona, ou seja, independente do meu clock. Então, eu vou carregar os dados nos meus registradores internos. Se eu colocar ele igual a 0 aqui no meu SH, ele vai carregar isso de forma assíncrona, ou seja, assim que eu colocar igual a 0, ele já vai carregar o que eu tenho na minha entrada lá nos meus registradores internos. Então ele vai fazer de forma assíncrona, enquanto esse outro aqui eu tinha essa operação de forma síncrona, dependia do meu clock. Aqui eu também vou ter o CLK-INH, que seria a desabilitação, ou seja, inibição do funcionamento do clock. DS, o DS seria minha entrada serial. Então, olha, eu tenho aqui um chip 74165 e tem ao todo aí 16 pinos. Eu tenho lá o Shift Load, o SHLD, né? Eu tenho Clock, eu tenho minha entrada paralela E, minha entrada paralela F, entrada paralela H, G, H, a saída Q barra H, ou seja, a saída invertida. Eu tenho o meu ground, que é onde para a alimentação dele, tem o VCC também, que é para alimentação. Eu tenho a saída QH, né? Minha saída QH é essa daqui, ou seja, ela sem estar ela invertida. Tenho serial input, que seria o DS. Tenho a entrada paralela A, entrada paralela B, C, D. E aqui a palavra que eu tinha esquecido seria inhibit, que seria inibir o meu clock, ou seja, desabilitar a minha função de clock. Detalhe, se eu colocar desabilitar minha função de clock, ou seja, deixar meu clock igual a 0, como eu falei, ele é ativo em alto. Se eu deixar aqui 0 e colocar meu LD 0,
minha carga paralela vai continuar funcionando, porque ele é assíncrona, enquanto o meu 166 não. Agora vamos ver um outro chip aí, que seria o 74164. Ele agora, minha entrada é serial, minha saída é paralela. Eu tenho nesse meu chip duas entradas A e B. O que seriam essas entradas A e B? Ela seria aí a combinação do A AND B, ou seja, uma porta AND entre A e B. Agora você pode perguntar, por que ele tem A AND B ali? Não sei, eles resolveram fazer isso dessa forma. Acharam que na época ela é melhor. Na área que eles construíram, eles viram que era importante fazer isso. Não sei explicar o motivo. Porque usa dessa forma, não sei. Talvez por desabilitar ele, colocar zero aqui no meu B, aí desabilitei. Não sei dizer o motivo. Provavelmente deve ser para habilitar e desabilitar se eu colocar zero em uma das entradas. Por exemplo, se eu quiser minha entrada A, quero registrar minha entrada A, eu sempre vou colocar meu B igual a 1. Então, talvez seja por desabilitar minha entrada. Ou fazer a combinação dos dois mesmo. Tudo bem, pode ser. Mas foi assim que ele foi construído. Esse chip, se a gente olhar aqui, ele tem uma porta AND. Logo aqui, eu tenho meu CP, que seria a minha entrada de clock. Minha entrada de clock, ela é ativa em alto, ou seja, uma borda de subida. Eu sei porque eu não tenho uma barra em cima. E se eu olhar aqui no circuito, estou invertendo, depois pegando aqui uma bolinha antes do meu triângulo, quer dizer que ele é borda de descida. Como eu inverti, se eu olhar por fora, ele está pegando a borda de subida. Ele é um registrador aí de 8 bits. Ele está, se olhar a saída de cada flip-flop, ela está ligada na entrada do flip-flop posterior. Então, eu estou registrando isso. A minha entrada dele é de forma serial, só que a minha saída é paralela. Ou seja, eu tenho um fio ligando na saída de cada registrador na minha saída. Então, eu tenho dessa forma. Eu tenho outro pino que seria o MR. O MR seria o Master Reset, ou o Reset Global, ou Reset Geral também pode falar. Se eu deixar, como ele está com uma barra em cima, se eu colocar zero nesse meu pino, o que eu vou fazer? Eu vou zerar todos esses meus flip-flops. Então eu resetei esse meu bloco. Então, é isso. Ainda falando sobre entrada serial e saída paralela, eu tenho um chip aí 74595, que ele é um registrador aí de 8 bits, entrada serial, saída paralela. Ele é um CI bastante utilizado aí para ampliar a capacidade de portas digitais em microcontroladores ou microprocessadores. Aqui, por exemplo, eu tenho um Arduino. O Arduino ele tem um microprocessador aqui no meio. E eu tenho ali minhas saídas digitais aqui. Eu tenho aqui 8 saídas digitais. Eu posso pegar aqui 3 saídas dessa e dependendo de como eu ligo ele no meu 74595, o que eu vou fazer? Ou seja, um deles vai ser uma entrada de clock, o outro vai ser minha entrada de dados mesmo, que seria a entrada serial, e outra vez seria o meu como que chama? Talvez seria o meu reset, possivelmente seria o meu reset. Então, se um deles é dados, o que vai acontecer? Em um dado eu vou registrando lá e eu vou ter ao todo 8 saídas. Então, um pino serial, eu posso registrar isso
em 8 flip-flops e acionar ao todo aí 8 LEDs. Então, usando três saídas, né? Que tá entradas, mas é 3 saídas do meu microcontrolador, eu consigo ter aí ao todo 8 saídas dele, ou seja, 8 acionamentos de LED, 8 acionamentos de qualquer carga. Então eu consigo ampliar a capacidade aí das minhas portas. Se eu olhar esse 74595, eu tenho uma entrada aí serial, saída paralela, do 1 até 7 seria minha saída de dados paralela, o 8 seria o GND, o 9 seria a saída de dados serial. Eu não comentei, mas ele tem a saída de dados serial. Eu tenho lá o meu master reset, o meu registrador de deslocamento, meu registrador de armazenamento, o output enable, que seria o que? A habilitação da minha saída, entrada de dado serial, saída de dado paralelo. Então, de 1 até 7 eu tenho 7 dados, com 15 eu vou ter ao todo 8 bits. E minha entrada aqui serial, certo? Então, em relação a CIs de registradores, tem isso. Existem outros registradores, outros CIs? Existem, mas eu mostrei alguns exemplos para vocês verem na prática como isso é feito.